Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero interceder pela sua vida. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, maravilhados com esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas que veio diretamente do seu coração. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o ar que nós esperamos, Tu és tudo que nós precisamos e muito mais. Senhor, sem a Tua presença, Pai, nós não conseguimos, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, ó Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos chama para vivermos em intimidade contigo, para renunciarmos todo o mal, para termos uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, este irmão e esta irmã que tem orado comigo todo dia. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, porque é um amor tão grande que o Senhor sente por elas, Pai. É um amor que este mundo não pode nos dar. É uma paz que excede todo o nosso entendimento. Pai, eu venho Te pedir, Senhor, abençoa essa pessoa. Abençoa, Pai, a vida dela. Quantos agora, Pai, estão desesperados no fundo do poço, Pai. Eles não sabem mais para onde ir porque foram desprezados pelo mundo. O mundo é cruel, Senhor. Quantas pessoas agora estão feridas na alma, Pai, querendo acabar com tudo, ó Deus, querendo destruir a sua própria vida, Pai. Não foi esse o plano que o Senhor tem preparado para essa pessoa, Pai. O Teu plano é plano de paz, de bênção. O próprio Jesus disse: eu vim para lhes dar uma vida abundante, uma vida em abundância. Mas Jesus, não é isso que tem acontecido na vida dessas pessoas, Pai. Elas estão sentindo, Pai, um vazio na alma, Pai, uma angústia no peito. Pai, parece que nunca acaba, nunca passa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós estamos entregando a Ti o nosso coração, o nosso futuro, a nossa família, o nosso sustento. Pai, não deixe essas pessoas, Pai, continuarem nesse deserto para sempre, Senhor. Muda a história, Pai. Muda, Senhor, o cativeiro. Tira essa pessoa, Pai, do lamaçal de pecado. Tira essa pessoa do calabouço, Senhor. Que ela seja liberta das correntes das trevas. Pai, esta mulher que hoje está envolvida com o ocultismo, está envolvida em terreiros, fazendo coisa errada. Jesus, liberta ela hoje, Pai, do poder das trevas. Liberta também este homem, Pai, envolvido em prostituição, em traição, desonestidade. Jesus, nós não queremos mais idolatrar, não queremos mais fazer bezerros de ouro para tentar suprir a nossa carência. Não, nós queremos apenas Te adorar, Senhor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Senhor, nos ajude a cumprir a Tua palavra, Pai. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, Pai. O mundo está cada dia pior, não tem nenhuma previsão de melhora. Mas o Senhor disse, Jesus, que foi nos preparar lugar para a morada eterna. E nós queremos estar contigo, ó Jesus, todos os dias. E a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, meu Pai, eu declaro que tudo será novo a partir de hoje. Eu repreendo toda obra maligna, toda obra das trevas contra essa pessoa. Eu repreendo toda maldição familiar, toda maldição gerada pelo pecado. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor, perdoa essa pessoa, Pai. Derrama o Teu sangue, Jesus, o Teu sangue carmesim, o Teu sangue puro e perfeito, que nos torna mais brancos do que a neve. Ó Senhor, meu Pai, eu Te peço o dom da intercessão, que a gente consiga interceder pelo próximo, pelas pessoas que nos prejudicaram, pelas pessoas que não desejam o nosso bem. Tem misericórdia delas, Pai. Elas estão cegas espiritualmente. E assim como Moisés buscou a Sua presença acima de tudo, nós buscamos a Tua presença, Pai. E que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre todas as pessoas. Pai, ouve a nossa oração, Pai, mais sincera do mundo, Pai. Nós não queremos, Pai, ser egoístas, não queremos ser movidos por interesses passageiros. Queremos ter o amor de Jesus em nós, que a gente possa demonstrar perdão em palavras e atitudes. E eu sei, meu Pai, que muitos agora estão sofrendo em silêncio, pessoas que mascaram as suas dores com sorrisos vazios. Nos use, meu Pai, queremos ser usados por Ti, Pai. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, Pai, pedindo por um ministério, por um chamado, mas a Tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios capítulo 5, que o Senhor já nos deu um ministério,
o ministério da reconciliação, onde nós podemos reconciliar as pessoas contigo, ó Pai, e que o Senhor nos use para isso. Queremos ser úteis na Tua obra, Pai. Por isso nós te pedimos, capacita-nos, ó Deus, e que a graça, a unção e o Teu poder e o Teu amor repousem sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. De intercessão que Moisés fez pelo seu povo. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 32, o versículo 13. Ele orou assim: lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Amém? Irmãos, esse trecho é uma oração que Moisés fez a Deus para que o Senhor não destruísse o povo de Israel que estava sendo guiado por ele até a terra prometida. O capítulo 32 de Êxodo conta que Moisés subiu o monte Sinai e lá ficou por 40 dias recebendo instruções diretamente do Senhor, inclusive os 10 mandamentos. E durante esses 40 dias, o povo de Israel achou que o seu líder estava demorando muito e talvez não voltasse mais. E como eles tinham passado a vida inteira como escravos, aquelas pessoas ficaram perdidas, porque elas precisavam de alguém para seguir e obedecer. E pediram para que ele criasse um novo Deus. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todo o ouro que eles tinham trazido do Egito e fizeram um bezerro de ouro para adorarem. Irmãos, aquilo ofendeu o coração de Deus, porque eles tinham acabado de ver o Mar Vermelho se abrir. Foi um milagre estrondoso, maravilhoso. E Moisés então foi avisado pelo próprio Deus que eles tinham se desviado e que aquele povo colheriam as consequências. Eles seriam exterminados porque Deus estava muito irado. E foi naquele momento então que Moisés pede misericórdia ao Senhor e ele faz uma oração de intercessão por aquelas pessoas. Então a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito aquela ameaça terrível e que ele continuaria abençoando e guiando o povo até a terra de Canaã. Irmãos, antes de continuarmos com esse momento de oração, eu quero esclarecer algo sobre essa passagem. Por mais que a tradução da Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter ameaçado o povo, nós sabemos que isso não é possível, porque a Bíblia mesmo diz em Números capítulo 23 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que na verdade estava acontecendo ali é que Deus queria provar o coração de Moisés. Queria saber se Moisés realmente estava disposto a continuar orando, abençoando e acreditando naquele povo. E foi exatamente o que aconteceu. Moisés sentiu compaixão das pessoas. Assim como Deus, quando pediu a Abraão para que sacrificasse o seu filho Isaque, Deus na verdade estava olhando para o coração de Abraão. Era um teste de fidelidade que Deus estava aplicando, entendeu? E o importante para nós nessa passagem é a gente perceber como Moisés foi piedoso, ele foi sincero na sua oração, reconhecendo a falha do povo, mas também se colocando diante de Deus como alguém que poderia intervir na situação. E é nesse ponto que o Senhor quer falar contigo hoje. Meu querido irmão e minha irmã, o poder da nossa oração é de extrema importância. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então Deus ele se alegra quando o seu povo intercede pelas pessoas, pelos perdidos. Deus não quer somente te abençoar, Ele quer que a bênção alcance a sua família, os seus amigos, a sua igreja e até mesmo a sociedade. Irmãos, a oração de Moisés que nós vimos agora há pouco, ela nos mostra como nós devemos agir diante do Senhor em relação às pessoas que fazem parte da nossa vida. Por piores que elas possam ser, por mais pecados que elas tenham praticado, você não pode amaldiçoá-las, você não pode pedir que Deus pese a mão. Em vez disso, você tem que orar pedindo por misericórdia, por graça. Amém? Você não deve abrir mão das pessoas e nem desistir de orar e interceder por elas. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora já não têm mais vontade de orar pelos familiares, pelos seus amigos, tudo porque vocês não veem resultado. Vocês não veem mudança alguma. Parece que você ora e nada acontece. Irmãos, é nessa hora que a nossa fé está sendo provada. Deus quer saber até onde nós estamos dispostos a orar pelas pessoas.
E eu creio que mesmo quando a gente não enxerga nada de novo, nada mudando, Deus está operando nos bastidores. Amém? A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, meu querido, se você está esperando no Senhor, Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Lembra daquela música da Cassiane? Se Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Isso é bíblico, irmãos. Deus trabalha no silêncio. Mesmo quando a gente acha que nada está mudando, o Senhor está operando. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Orar por aquelas pessoas boas, pelas pessoas que a gente ama, é fácil. O difícil é você ter que clamar misericórdia pelo seu colega de trabalho que fala mal de você pelas costas, ou daquele vizinho que tem tentado te prejudicar com mentiras. É aí que a situação aperta, irmãos. Não é fácil obedecer, mas é necessário. Porque se a gente não orar por essas pessoas, quem irá orar? Jesus intercedeu pelos seus perseguidores, e eu creio que Ele espera de nós a mesma coisa. Ou você acha que foi tranquilo para Moisés orar por todos aqueles hebreus que só sabiam reclamar e murmurar o tempo todo? Será que você conseguiria ter a mesma atitude? Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que iriam orar não para que Deus abençoasse e tivesse misericórdia, mas para que Deus mandasse fogo sobre toda aquela gente. E não é isso que Deus espera de nós. A Bíblia conta um episódio muito interessante, irmãos, no Novo Testamento, de que quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele precisava de um jumentinho, porque é isso que estava escrito nas profecias. Então Jesus mandou os seus discípulos irem até a cidade de Samaria, porque lá tinha um animal e eles poderiam pegar emprestado. Só que quando os discípulos chegaram lá na cidade de Samaria, aqueles homens não quiseram emprestar o jumentinho para Jesus, porque naquela época existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. E eles então não se bicavam, eles não conversavam e não concordavam com as ideias. E então os discípulos voltaram bravos, cheios de ódio no coração, e eles falaram: Jesus, nós podemos orar para que Deus mande fogo sobre aquele povo? E então Jesus diz o seguinte: olha, vocês não sabem de qual espécie de espírito vocês são. Vocês não são do lado do diabo mais, vocês têm o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem quer causar destruição e destruir as pessoas é o espírito maligno, é Satanás. Nós que somos cristãos devemos somente abençoar as pessoas, devemos somente interceder por elas, amém? Pense comigo, as pessoas lá fora estão perdidas, estão cegas espiritualmente. Elas tomam essas atitudes porque elas não sabem o que fazem. Assim como Jesus intercedeu lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim também nós devemos ter um amor, uma compaixão pelas pessoas. Então a oração que Moisés fez é a mesma que Jesus faz por nós. Ele intercede por nós até hoje. E que a gente possa então ter um coração transformado, que a gente possa estar debaixo da bênção de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que perdem a bênção porque não liberam perdão, não demonstram compaixão pelo próximo. E o próprio Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Irmão, só para a gente encerrar, antes de nós orarmos, uma coisa que eu prestei muita atenção aqui é que não adianta apenas intercedermos pelas pessoas. Nós precisamos ser pessoas que têm intimidade com Deus. Se você ler o capítulo 32 de Êxodo, você vai perceber que Moisés conversava com o Senhor como alguém que realmente era muito próximo dele. Era um homem de intimidade com Deus. Um homem que abria o coração e Deus prestava atenção às suas palavras, porque o coração dele, a vida dele, agradava ao Senhor. Amém? Que a gente possa ter a mesma sede que Moisés tinha pelas coisas do alto, que a gente possa ter o coração transformado. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser perfeitos. Irmãos, perfeito é só Jesus, mas que no nosso coração Ele veja um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer. E eu tenho certeza que assim nós estaremos aptos, prontos para interceder pelos outros. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui que Deus tocou no meu coração agora. Existe uma pessoa muito próxima a você que precisa da sua intercessão urgentemente. Ela até tenta demonstrar que está bem, que não precisa de ajuda, mas por dentro ela está clamando desesperadamente por socorro. O sorriso que essa pessoa mostra para os outros e posta nas redes sociais estão apenas tentando disfarçar uma dor na alma que parece não ter fim. Então você vai perceber a partir de hoje que Deus está te dando uma visão,
um olhar parecido com Jesus, no qual você olha além das aparências, além das circunstâncias, e você vai começar a ver o coração das pessoas. E é assim que começa a intercessão, quando Deus te revela algo que ninguém está vendo, e você então começa a sentir o amor, uma compaixão por essas pessoas. Amém?